A noite ela foi feita para você descansar, o sono foi feito como o reparo. Se você não repara, vai quebrar. Eu costumo dizer para meus pacientes que é a mesma coisa de um carro. Ele precisa de manutenção, ou melhor, de um celular. Todo dia a gente precisa colocar o celular para recarregar, certo? O celular ele tem um tempo de recarga dele. Se você tira antes, você vai acabar viciando e logo vai estragar. Então a gente precisa ter o tempo de reparo. O sono é um fenômeno cerebral que envolve várias partes do corpo. É uma necessidade biológica, é uma necessidade psíquica, uma necessidade fisiológica. E o sono ele acontece como algo regular. Nós não podemos dizer, eu quero dormir agora, eu vou dormir. Não. Tanto que, às vezes, alguns acidentes acontecem porque a pessoa não consegue segurar o sono. Então, o sono não é algo que esteja no nosso controle. Dormir é você deitar, ter algumas horas de sono. Para o adulto ali, a gente costuma dizer que é 8 horas. E você acordar bem disposto. É você acordar quando você quiser se concentrar, você conseguir se concentrar. Entende? E isso é uma noite de sono bem dormida. Na verdade, o sono ele tem toda uma questão milenar, né? Por conta até dos sonhos, as interpretações. Biblicamente você vai ver Daniel, Nabucodonosor, foi lá e teve um sonho, pediu que ele dissesse qual foi o sonho, a interpretação. Existiam alguns cultos em que era o chamado sonho incubado, em que havia uma orientação de que essas pessoas poderiam receber durante o sonho qual seria a cura para a doença. Freud usou a interpretação dos sonhos também. Até biblicamente, né, Deus colocou Adão para dormir, né, num sono profundo, e aí, enfim, toda uma questão religiosa. Existe uma questão também científica, o sono passou a ser estudado gradativamente hoje, é uma área de estudos extremamente importante, muito rica. Muito tem se debatido sobre a função do sono, por que dormimos, né? Mas, na verdade, o sono não tem uma função, tem várias funções. Então, antigamente se acreditava que algo que se comia durante o dia fazia com que dormíssemos à noite, alguma coisa que se acumulava. E, de uma certa maneira, tem razão. Existem substâncias químicas, principalmente uma delas, a adenosina, se acumula no cérebro e aumenta a pressão do sono. Então, isso é um dos fatores fisiológicos, é um dos mecanismos associados ao sono noturno. Mas o sono tem várias funções no sistema vascular, na memória, na cognição, inclusive na manutenção do funcionamento das secreções de hormônios nas 24 horas. Por exemplo, o hormônio do crescimento é um hormônio que só é liberado quando você está dormindo. Algumas atividades cerebrais, como a consolidação de memória, só acontece quando nós estamos dormindo. Então, durante o dia você estuda, adquire algum tipo de informação ou conhecimento, guarda no que nós diríamos que é uma pasta ou uma gaveta transitória no cérebro, e depois essa gaveta transitória, durante o sono, ela é transferida para uma gaveta permanente, que é a consolidação da memória. Alguns hormônios, glucagon, insulina, são produzidos também dentro dessa organização do sono. As leptinas e as grelinas, que têm uma relação com saciedade e fome, e estão muito relacionadas também à questão de ganho de peso ou perda de peso. Hoje nós sabemos que as pessoas que dormem mal têm muito mais chance de ter demência, quadro de Alzheimer, perda cognitiva, perda de memória, ou terem doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes. Então, hoje o sono ele tem uma relação muito forte com a depressão, ou seja, as pessoas que têm mais problemas de sono também têm mais chance de ter depressão. Quem tem problema de depressão também tem mais chance de ter problema de sono. Dor crônica. As pessoas que dormem mal, o limiar de dor para essas pessoas é mais baixo. Quando eu falo que a pessoa está dormindo, eu preciso imaginar mais ou menos 4 ciclos, que é o N1, quando a pessoa ela fica sonolenta, o N2 ela já começa a dormir um pouquinho mais, o N3 é o que a gente chama na medicina do sono de ondas lentas.
eu preciso te sacudir para acordar. Acorda, acorda. E o sono REM, que é aquele sono que as pessoas falam que é o sono profundo. Mas, na verdade, o sono REM é o sono dos sonhos. E esse sono dos sonhos, ele é um sono que ele é muito ativo. Ele é tão ativo que existe um mecanismo no corpo que reduz o nosso tônus muscular para a gente não vivenciar ele. O sono é um fenômeno ativo, mas as áreas de vigilância, elas têm que estar hipoativas, praticamente com uma atividade mínima durante o sono para que você durma bem. Então, as pessoas mais estressadas com insônia, elas não conseguem diminuir a vigilância, mesmo enquanto dormem. Então, elas dormem com uma certa monitorização do ambiente, uma certa consciência do ambiente. E isso também acaba tirando a qualidade do sono desses indivíduos. A gente sabe que a mídia interativa, a interação, excita o cérebro e atrasa ainda mais o seu sono. E existe a outra questão, que é o acordar antes da hora biológica de alguns indivíduos. Alguns são matutinos, conseguem acordar cedo bem, necessitam dormir cedo, outros não. Algumas pessoas são grandes dormidores, precisam de 10 horas de sono. E aí, às vezes, essas pessoas são vistas como preguiçosas, indolentes, mas é porque fisiologicamente elas precisam de uma quantidade maior. Cerca de 25% é pequeno dormidor, cerca de 25% é grande dormidor. E na média fica ali entre 6 e 8 horas. Mas é importante também citar que essas 6 a 8 horas não pode ser qualquer hora. É importante que a gente tente dormir um pouco antes da meia-noite, justamente porque alguns hormônios são produzidos ali pela 1 da manhã. Então, se você estiver acordado, hormônio do crescimento, por exemplo, você não vai produzir e isso provoca envelhecimento precoce. Né? Existem também os sujeitos de dia e os sujeitos da noite. Pessoas que têm uma atividade maior durante o dia e uma atividade maior durante a noite. Isso é fisiológico. Essas pessoas acabam funcionando e produzindo mais. E também não é patológico. Mais ou menos esse mesmo percentual de 25% para cada ponta. E no meio ali, a maioria das pessoas, né, funciona bem de dia e à noite tem um pouco menos de capacidade produtiva. Em alguns povos existe também uma cultura do ritmo bifásico. Então eles dormem um pouco menos à noite e eles têm a famosa sesta durante o dia, tá? E eles são bem adaptados. Então, isso pode ter alguma associação genética, alguma predisposição genética? Sim, pode. Né? E entre os idosos, por exemplo, ter um cochilo durante o dia que não seja muito longo também pode ser normal. A nossa Constituição Federal, ela garante a qualquer cidadão o direito à qualidade de vida, ter uma vida sadia e, consequentemente, de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. E para respaldar esse direito, nós temos também a Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio, ela protege especificamente o direito ao sossego das pessoas, da população. A gente tem uma diferença entre perturbação do sossego alheio e a poluição sonora, né? Poluição sonora a gente acaba direcionando para aqueles ruídos diários, consequentemente realizados pelas indústrias, pelos comércios. Nós temos a perturbação do sossego alheio, que às vezes são ruídos produzidos de forma contínua e que atrapalham a vida dos indivíduos, né? Para quem comete esse tipo de situação especificamente, nós temos previsões de penalidade administrativa, civil e penal. Penal, nós temos a Lei de Contravenções Penais, que prevê o crime de perturbação do sossego alheio, que tem uma pena prevista de 15 dias a 30 de prisão simples e multa. Além disso, dentro da própria Lei do Silêncio, nós temos penalidades previstas, por exemplo, para comércios que cometem esse tipo de ruídos excessivos, né? Então, nós temos desde a advertência até a cassação, a suspensão de autorizações e assim sucessivamente. E é importante a gente lembrar o seguinte, também tem a responsabilidade no âmbito civil. Por quê? Porque a perturbação do sossego alheio, o ruído excessivo, acaba prejudicando a saúde das pessoas. O descanso ele é fundamental para a sua saúde, para ele repor os hormônios, inclusive para o seu raciocínio, a sua produção ficar melhor. Então, a Constituição ela é o pilar para a consolidação das leis do trabalho. E na própria CLT, que a gente chama assim, ela prevê, inclusive, o descanso mínimo semanal remunerado, ou um descanso intrajornada. Então, ela prevê dentro dos seus artigos, tanto para qualquer profissão
seja na área de saúde, ou um vigilante, ou um trabalhador de maneira geral, que ele tenha pelo menos 11 horas de descanso de uma jornada para outra. Existe um estudo que foi feito no ano passado, que é da medicina do trabalho voltado para o trânsito, que comprovou que 40% dos acidentes de trânsito são correspondidos pelo sono. Os motoristas, eles dormem ao volante, então o cansaço, a fadiga, e acabam provocando acidente de trânsito. Isso é o terceiro maior fator de acidentes de trânsito. E aí, quando a gente vai para a legislação específica, a gente vai, normalmente, esse motorista de trânsito, esse caminhoneiro, ele é vinculado a alguma empresa. Então, a empresa, ela tem que resguardar o que é previsto na CLT também, que são, no mínimo, 11 horas de descanso intra-jornada. Então, mesmo que ele tenha que fazer uma viagem a longa distância, esse motorista, ele tem que ter esse descanso. Existem alguns marcos que modificaram de maneira significativa o nosso comportamento em relação ao sono. Um deles foi o advento da luz elétrica, o que aumentou o período do dia, entre aspas, e, portanto, com a luz elétrica veio a eletricidade, veio hoje em dia a mídia interativa, então nós temos mais tempo de interação durante o dia. O segundo marco pode ser considerado essa revolução industrial, porque antes disso, né, as relações de produção e comércio se davam de uma maneira muito diferente. E com a Revolução Industrial veio a questão da produtividade e do desempenho. Então, tínhamos que produzir, as indústrias e os, até então, não empregados, agora empregados, tinham que desempenhar e produzir, enfim, e movimentar essa sociedade industrial. A vida moderna é uma vida que ela é muito nociva para o sono, né? A nossa rotina diária é uma rotina que às vezes começa no meio da noite, com pesadelos, com sonhos do que você tem que fazer no dia seguinte, com preocupações de questões que não foram resolvidas no mesmo dia. Muita gente leva para a cama os problemas, né, do dia a dia, não consegue relaxar, não consegue desligar a mente. E quando chega em casa, o próprio estresse do que tem que ser feito em casa ou algum trabalho que tem que ser levado para casa faz com que esse cérebro não consiga desacelerar. Então a gente vive hoje numa sociedade da pressa, do excesso de informação, da competitividade, do excesso de cobrança, e é como se o sono ele fosse algo que você pudesse diminuir para poder usar um pouco dessas horas para alguma outra atividade, e isso é facilmente perceptível em como as pessoas sacrificam o sono com muita facilidade. Geralmente eu começo ali na madrugada, como eu sou, o caminhão é meu, então geralmente você vai mais além, né? Você já cheguei a rodar 10, 12 horas assim, com intervalo só para almoço ali, varia muito da necessidade do dia, né? Necessidade do cliente. Quando você roda uma noite, ali quando está amanhecendo o dia ali, você já está com o corpo bem cansado, o corpo já está meio trêmulo, né? Uma noite de sono perdida, você não recupera ela com um dia de sono, né? Você não recupera, então os prejuízos sempre tem. E nesse caso, cada um conhece seus limites, cada um sabe até quando pode rodar e vai da consciência de cada pessoa, de cada motorista, né? De saber o seu limite, de poder, de obedecer ali o seu limite. Se viu que não vai dar conta, procura um lugar, encosta. Se eu vejo que eu não vou dar conta, eu nem saio de onde eu carreguei. São pessoas muito prejudicadas, os trabalhadores de turno. Eu, por exemplo, sou da área de saúde, já trabalhei com plantão noturno, e lembro muito bem na época que eu era estudante de medicina, e eu vi alguns professores meus que eram plantonistas, que davam plantão noturno, e eles envelheciam muito rápido. Nós víamos pessoas muito jovens, mas com um aspecto já bem envelhecido, por conta dessa não produção de hormônio de crescimento, por toda a desorganização metabólica. A legislação, a CLT, ela prevê no mínimo 20% de acréscimo do horário normal. Então, esse trabalhador noturno, ele vai ter um percentual a mais
por ele trabalhar nessa jornada especial. Então, o horário noturno, ele compreende das 22 horas até as 5 horas da manhã. Essa está previsto na CLT. A lei específica para os médicos e para os enfermeiros, eles exigem com relação ao alojamento. Então, o tipo de colchão que aquele alojamento vai ter, o espaço, a iluminação, quantos funcionários vão comportar naquele alojamento. E quando a gente está falando de tempo de descanso, o que é que acontece na área de saúde? Muitas vezes eles acumulam contratos de trabalho, né? Então, ele presta serviço em um hospital, logo depois ele começa uma outra jornada. Só que, mesmo que ele faça contratos com hospitais diferentes, distintos, ele tem que ter um descanso de pelo menos 11 horas. Às vezes esse médico ele é plantonista, ele fica 24 horas à disposição daquele hospital naquele momento. A lei prevê que a cada 90 minutos o médico ele tem que ter pelo menos 10 minutos de descanso, mas que ele precisa também descansar no alojamento. Então, se ele fica com sua sobreaviso, o médico ele sai para dormir, descansar, 3, 4 horas, ele pode fracionar o período dele de descanso, mas se acontecer alguma emergência, eles podem acionar e aí, infelizmente, ele acaba tendo sono interrompido. Eu tenho aproximadamente uns 20 anos. Uns 20 anos que começou isso. Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Né? Sem medicação. Sem medicação eu tenho que deixar rolar. Então um tempo ali, eu já desligo a televisão, não vejo porque a televisão realmente faz complicar, prejudicar. E aí eu vou indo, porque a minha insônia, ela é mais a chamada insônia precoce, né? Despertar precoce. Eu não tenho um problema para dormir na hora que eu vou deitar, que é entre 10 e 10 e meia. Eu durmo. Mas aí se passa 1 hora, às vezes 1 e meia, quando muito 2 horas. Aí eu desperto. E naquilo ali eu acabo, às vezes, dormindo um soninho. Às vezes 10 minutos, às vezes até meia hora. Entendeu? E vai até amanhecer o dia desse jeito. E essa ansiedade que eu tenho, o meu médico falou que é decorrência disso mesmo. Mas altera o humor, né? Eu fico nervoso, né? Com aquela sensação de depressiva, né? Que eu agitado. E as pessoas prejudica até quem está por perto, que às vezes eu fico mal-humorado e acaba sobrando para alguém, entendeu? Eu fico depressivo, fico apático, sem gostar das coisas, sem motivação. E tudo isso eu já concluí que é da insônia. Uma coisa que eu tenho inveja dos meus amigos, dos meus parentes, é quando dorme bem. Se eu pudesse dormir desse jeito, é bom demais. Diz que a esperança é a última que morre, né? Eu ainda tenho esperança de melhorar meu sono. Dificuldade para iniciar o sono, acordar no meio da noite, ter dificuldade em retomar o sono, são os clássicos sintomas de insônia. Porém, esses sintomas estão associados a prejuízo no funcionamento diurno. Isso faz parte dos critérios do distúrbio. Então, a dificuldade de dormir à noite e fadiga, dificuldade de concentração, atenção, memória e sonolência excessiva diurna. Outro sintoma não importa o quanto durma, eu tenho sono durante o dia. Você deve ter um problema de sono, né? Ou comportamentos anormais à noite, pessoas que se mexem, que gritam, que chutam, que rangem os dentes. Então, existem vários fenômenos que podem acontecer à noite e que levam a consequências diurnas. O sono ele foi feito para reparar o corpo, para reparar os tecidos. Só que, se eu tenho algum distúrbio do sono, ou se eu não tenho a quantidade de horas dormidas ideais para cada idade ou para cada pessoa, isso não acontece. Então, muitas das vezes, tem pessoa que fala, eu não gosto de dormir. Será que você não gosta de dormir ou você tem algum distúrbio do sono? Porque dormir é bom demais, você acorda revigorado, você acorda feliz, você acorda alegre. E pessoas que têm distúrbios do sono, por exemplo, insônia. O cara fala, eu não vou dormir porque eu vou chegar na cama, vou ficar rolando para um lado e para o outro. Isso gera ansiedade. A ansiedade gera estresse e o estresse piora a insônia. Existem mais de 80 tipos de distúrbios do sono. Os mais comuns são principalmente a insônia,
A insônia crônica pode acometer cerca de 15% da população geral e a insônia torna-se, portanto, muito prevalente. Seguido da apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono, o ser humano, o nosso formato de rosto, nós temos já naturalmente uma via aérea pequena, né? E com o tempo e com o aumento de peso, com o tempo, com a idade e o envelhecimento, nós nos tornamos mais propensos a ter pequenas pausas respiratórias à noite, que geralmente são seguidas do fenômeno do ronco, né? Mas não quer dizer que a pessoa que ronca de vez em quando tenha apneia, tá? Do sono. E ambos distúrbios podem levar, em longo prazo, a problemas cardiovasculares. E se forem severos, devem ser tratados. Só para você ter ideia, hoje no Brasil nós devemos ter em torno de 50 milhões de pessoas com apneia obstrutiva do sono. Um terço da população tem apneia do sono, 1 a cada 3. Então, essa pessoa que não dorme bem, ela fica desregulada. Os sistemas dela ficam desregulados. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, existe 2 hormônios, basicamente, que controlam a saciedade e a fome, que é a leptina e a grelina. Quando eu durmo bem, a grelina ela fica lá embaixo, que é o hormônio da fome, e a leptina sobe. Então eu como pouco e fico saciado. Quando eu não durmo bem, ocorre ao contrário. A grelina aumenta e a leptina baixa. Eu preciso comer muito e fico pouco saciado. Sem falar que se eu não durmo bem, a quantidade de horas que eu fico acordado, eu posso ingerir mais calorias. Isso reflete diretamente em quê? No sobrepeso, na obesidade. Com as novas tecnologias, nós conseguimos entender quais são as áreas do cérebro que são responsáveis, o que acontece com os nossos órgãos enquanto dormimos, né? Então, nós temos ainda muito o que conhecer na ciência. O principal exame disponível para a população para ver a qualidade do sono é a polissonografia, onde o indivíduo dormiria no laboratório, muitas vezes até existe a polissonografia no domicílio, e com isso nós veríamos os estágios do sono, o padrão respiratório, os batimentos cardíacos, a oximetria, a oxigenação do sangue. Existe uma característica do exame de polissonografia tipo 1 e tipo 2 que ele avalia o sono. Ele avalia a parte respiratória, ele também avalia movimento periódico de membros, porque eu tenho eletrodos em pernas, existe cinta torácica e abdominal, existe sensor de posição. Eu quero saber se você dorme de barriga para cima, se você dorme do lado esquerdo, do lado direito. Se você tem um distúrbio respiratório, eu quero saber qual é a posição que esse distúrbio respiratório ele é mais prevalente. Se é quando você está de decúbito dorsal, de barriga para cima, ou se quando você deita do lado direito ou esquerdo do corpo. Depois que o indivíduo dorme, a gente pega o exame e a gente vai avaliar. Existe uma porcentagem ideal para cada faixa de sono. Quando esse meu paciente ele não aprofundou o sono, por exemplo, ele não chegou em N3, que toda vez que ele começava a dormir, ele tinha um evento obstrutivo e ele superficializava o sono para respirar e depois ele voltava a dormir, ele fica com o sono fragmentado. Então a gente consegue ver toda hora que o paciente ele tem um micro despertar para ele respirar, depois ele dorme, aí ele respira de novo e ele fica nessa agonia a noite inteira. Por isso que ele fica cansado e sonolento o dia inteiro, e irritado, porque ali ele está tendo um estresse. Ele não está descansando, ele está tendo um estresse. Por isso o cara fala, não, eu não quero dormir. Eu não gosto de dormir. Pessoas que falam para mim que não gostam de dormir, eu falo, vamos avaliar esse negócio, tá errado. Tanto é que pessoas graves, que têm apneias graves, e a gente começa a fazer o tratamento de apneia com o CPAP, muitas das vezes, a pessoa que não gostava de dormir, ele vira o melhor dormidor do mundo. Porque ele está privado há anos de sono,
Porque a apneia é uma doença silenciosa. Então, até ele descobrir que ele tem apneia, ele está privado de sono. Aí, quando ele começa a dormir bem, aí ele começa a ter os efeitos positivos do sono, começa a ficar mais relaxado, mais alegre. Dormir se torna um prazer e não uma tortura como anteriormente. E as pessoas, às vezes, elas acham que o lugar de dormir é como se fosse a sala ou a cozinha, levam comida para o quarto, levam televisão para o quarto. E, na verdade, é como se o lugar de dormir tivesse que ser um pouco mais sagrado, um pouco mais respeitado, toda uma estrutura, uma ambientação para que o fenômeno de sono aconteça, né? Um ambiente silencioso, escuro, com um lugar para dormir, uma cama, por exemplo, com uma densidade adequada, a altura do travesseiro também é adequada, vestes também adequadas para o sono, que permitam uma boa circulação, que não tenha nenhum tipo de desconforto, porque senão pode se acordar no meio da noite. Eu acho que a mudança de comportamento, como por exemplo, fazer atividade física, ter uma dieta equilibrada, uma reeducação alimentar, eu acho que a gente tem que ter uma reeducação de sono, reeducar as pessoas a entenderem, olha, isso é importante, mas é preciso, tanto que a higiene do sono, o que é? É muita mudança comportamental. Durante o período noturno, a hora de dormir, que essa pessoa tenha toda uma organização do ambiente e de si mesmo, ou seja, não, agora eu não vou mexer em celular, agora eu não vou me preocupar com as coisas, tentar desligar, não ficar remoendo, ruminando pensamentos ou pensando. Por quê? Porque toda essa mudança de hábito tem uma repercussão positiva no sono.